Boa noite, amigos da rede de comunicação. Conhecimento é poder. Estamos entrando no ar e hoje iremos falar sobre um tema bem interessante. Acredito que muitas pessoas nunca ouviram falar, que é a teoria da internet morta. E o que tem acontecido ultimamente é que o que nós prevíamos que ia acontecer mais ou menos uns 8 anos atrás, está acontecendo agora. Grande parte do que as pessoas veem na internet não é real, não é escrito por humanos, é escrito pela máquina. E nós prevíamos que no futuro, que é esse futuro que nós vivemos hoje, muitas imagens, elas não seriam reais, seriam criadas pelo sistema. E esse sistema é o próprio sistema de pessoas ligadas ao sistema, humanas, e a máquina. Então, hoje, muito do que se vê na mídia é produzido pela inteligência artificial e muito do que acontece na rede social é produzido pela inteligência artificial. Então, nós vamos hoje debater um pouco sobre isso. Nós vamos conversar sobre isso. No dia errado, né? 30 de dezembro. Maravilha, né? Fazer uma live dia 30 de dezembro. Não tem que fazer mesmo, né? Eu devia estar na praia, eu devia estar tomando um sol, vou fazer live. Parabéns, Edson. Mas a gente sabe que os assinantes assistem depois na plataforma. Então a gente resolveu fazer essa live hoje, porque aí nem domingo, nem segunda tem live, né? Aí a gente só volta na terça. E a gente vai voltar com. Ah, eu nem lembro o tema. Depois eu anuncio o tema. É gêmeos digitais, se eu não me engano. Gêmeos digitais também é outro tema interessante, que muita gente também não ouviu falar. Está surgindo muito assunto novo aí para a gente debater. Os conflitos devem começar realmente entre 25 e 27, né? O preparativo está grande, todas as dialéticas estão sendo criadas, as regiões estão bem definidas, né? Então, nós teremos ali Extremo Oriente, Ásia, Indo-Pacífico mesmo, como a gente sempre disse e vai continuar dizendo. Está tudo caminhando para lá. E só para a gente encerrar aqui, para já dar uma boa noite para a Tati e para a Neide, que eu tenho que colocar aqui como anfitriã, desculpa, Neide, peraí. A gente só queria dizer mais uma coisinha, que é a seguinte: preparem as suas economias, entende? Começa a fazer reserva de dinheiro. Começa a guardar dinheiro. Olha, quanta coisa a gente disse e aconteceu, e quanta coisa a gente disse e está acontecendo. Prepare sua reserva de dinheiro, porque o que aparentemente parece não estar acontecendo nada, a gente espera um barril de petróleo aí US$ 200, sabe? Entre o início dos conflitos e o meio dos conflitos. US$ 200 de barril é uma inflação monstro. Então, a fome prevista ela é baseada na desestabilização. Então, Israel, que as pessoas acham que tem a ver só com a questão de Gaza, dos palestinos, não tem. É muito além disso. Estão preparando a Grande Israel e já está praticamente quase formado. Vai envolver a Arábia Saudita porque é a última parte dessa história. Vocês vão ver que a Arábia Saudita aos poucos também vai entrar no conflito. E ali, a parte norte da Arábia Saudita é a Grande Israel também. Vocês vão ver que o Egito também, de certa forma, vai ser tragado para isso, tanto que eles estão empurrando os palestinos para a Península de Sinai. Então, o desenho da Grande Israel está se formando. Não, quando eles dizem uma coisa, não pense que eles esqueceram, sabe? Então, que conclusão a gente chegou? Não tem nada a ver com Israel. Israel é parte da desestabilização também, porque a estrutura mundial de poder, baseada na potência mundial, ela parou os porta-aviões no mar Mediterrâneo, no Mediterrâneo Oriental, por conta disso, entendem? Porque Netanyahu internamente já estava numa situação de desestabilização devido à sua tendência a alterar o sistema jurídico israelense. Então, aí envolvendo a última live, né? Explicamos sobre a Irmandade Muçulmana, explicamos que Hamas, Hezbollah, esse pessoal todo é controlado pelo sistema, tá? Eles são usados conforme a conveniência. Se você se ligar no tipo de dialética que é falada pelos youtubers e pelos geopolíticos do sistema, você nunca vai entender nada. Vai parecer uma grande confusão.
E a coisa está muito bem definida para nós. Todo o Hezbollah, Hamas e Irmandade Muçulmana, todo mundo é controlado por eles. Então essas peças vão sendo movidas conforme a conveniência, entende? E aí onde a gente quer chegar? O Extremo Oriente, ele tem, existem dois polos no mundo que são muito bem definidos para nós. O Extremo Oriente é onde está o petróleo. E o controle, porque alguém aqui tem dúvida que a potência mundial controla o petróleo do Extremo Oriente? Não, né? Então, se você não tem essa dúvida, entenda que a hora que fechar, já o canal de Suez, os Houthis, os Houthis é uma piada, né? Eles estão atacando no Mar Vermelho, mas eles não conseguem defender o Iêmen, onde mais de 100 mil pessoas já morreram, mas eles estão atacando no Mar Vermelho, com um monte de frota americana lá, alemã, holandesa, francesa, a galera toda lá. Mas eles estão atacando e parando o comércio que trafega no Mar Vermelho. Por quê? Porque eu tenho o canal de Suez. Eles já estão parando ali. Agora o último passo vai ser parar o canal de Hormuz. O Estreito de Hormuz, desculpa. Na hora que eles paralisarem ali, vocês vão ver o que vai acontecer com o preço do petróleo, entendeu? Esse é um estágio. O outro estágio está na Ásia. A Ásia é a cadeia de abastecimento global, 45% da produção mundial, lembra? E ali está Taiwan, os semicondutores. Aí você faz a soma. O que move o mundo é o petróleo, vai praticamente grande parte disso ser paralisado. Não se esqueçam que a Venezuela ativou agora o sistema militar ali na fronteira com a Guiana. Ali, a Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, tá? Então, vai somando os eventos para vocês verem onde isso vai dar. Se eles trouxerem a Venezuela para um processo de conflito, eles param a produção de petróleo lá. Se eles levarem o Extremo Oriente para o conflito, eles param a produção de petróleo lá. Não é que param, eles vão limitar esse processo. Isso se vai de encontro à agenda do ESG, certo? Agenda do eólico, solar. Então, quando você vai somando tudo, você vai entendendo para onde está indo. Então, essas paralisações são preocupantes. Isso não é somado pela audiência do mundo. As pessoas que assistem geopolíticos, youtubers, não entendem essa somatória. O que leva à fome global é a inflação global. A inflação global que leva àquele apocalipse que a gente deu lá, que as pessoas vão ter o denário que não vai conseguir comprar o básico. É isso que constrói a inflação mundial que leva à fome mundial. Então, só que você tem que saber onde estão os pilares. Olha só que interessante. Todo o processo a partir de Obama se desenvolve no Oriente Médio. Por que no Oriente Médio? Porque é onde está toda a produção de petróleo. Grande parte dela, né? Tem a Arábia Saudita, tem o Irã, tem o Iraque, tem o Kuwait, tem o Catar, tem a galera toda ali. Então, se você criar um furdúncio ali, você para uma grande parte da produção do petróleo mundial. Só o Estreito de Hormuz já vai fazer o preço do barril de petróleo chegar nos 150. Agora, vocês imaginam que eles, de certa forma, vão paralisar basicamente o Oriente Médio. Aí vai se somar a Venezuela aqui. Entenderam? Então, você parou parte do petróleo, entenderam? Então, aí você já colocou o barril do petróleo para que preço? Né? Aí você volta e vai lá na Ásia. A Ásia está a produção dos semicondutores, que alimenta o mundo, porque o mundo todo é tecnológico, e você tem a produção da cadeia de abastecimento, 45% dela lá. Se você paralisar os dois, o que, que você tem? Você vai ter a maior inflação global já registrada no planeta, na história da humanidade. E se fala, olha a loucura. Eu sempre disse aqui, barril de petróleo é 150 ou 200. Se fala em US$ 500. Então, eu não sei, tá? Onde isso vai chegar, mas eu estou vendo o futuro. Eu estou vendo que eles estão armando. E nada tem a ver com as dialéticas. Pessoas que seguem dialéticas, que ficam ali defendendo Israel, ou defendendo os palestinos, ou defendendo. Eles não entendem. E quem está morrendo ali não tem nada a ver com a bagaça. Não tem nada a ver se os israelenses estão morrendo, se os palestinos estão morrendo, se a galera do Hamas está morrendo, se o Hezbollah está morrendo. Se o pessoal não interessa. Se tem gente morrendo nas bases americanas, se tem gente morrendo. Isso não importa para eles. Não importa. O importa é a gente entender a agenda. A gente entender o que está por trás das coisas, entende? Então, o lance de Daniel 11:44, ele é importante, nós identificamos isso e estamos vendo acontecer. O mar Mediterrâneo Oriental está lá com o rei do Sul posicionado para aniquilar. Aniquilar significa o seguinte: prestem atenção nos acontecimentos, entendeu? Porque vocês vejam que eles estão se espalhando desde o Golfo Pérsico, eles estão entrando no Mar da Arábia, eles estão entrando ali no Golfo
ali da parte do Estreito de Hormuz, eles estão no Mar Vermelho, eles estão no Mediterrâneo, e o Mar Negro é a cereja do bolo, onde vai ter uma batalha grande ali, por causa da frota russa. Mas se você prestar atenção, o livro de Daniel 11:44, ele explica certinho o que está acontecendo agora lá. Então, a somatória dos eventos, entendeu? Então, aí eu volto para o começo. Guarde o seu dinheiro, faça uma poupança. Bom, seu dinheiro vai ser digital? Espalhe o dinheiro. Tá? Eu tenho várias contas por isso, né? Desde quando eu criei o canal, eu tenho várias contas, porque pessoas têm contas em vários bancos, ajudam a gente com as doações, as pessoas fazem assinaturas. Mas quando eu vou ver numa coisa mais ampla, você tem que dividir o seu dinheiro em várias contas, mas tem que tomar muito cuidado, porque ele vai ser grande parte digital. Então, você espalhando ele, você consegue ter um desenvolvimento nisso, prestando atenção no mercado. Vai afetar o mercado financeiro? Vai afetar o mercado financeiro. Que ponto que vai afetar o mercado financeiro? A colapsar o mercado financeiro? Tem duas coisas que tem que botar na cabeça. Uma coisa, é até engraçado falar isso, uma coisa, outra coisa é outra coisa. E nesse sentido eu quero dizer o seguinte, que não há interesse do sistema em colapsar o sistema financeiro, não há interesse. Mas vai haver um colapso que vai atingir indústrias, empresas e até mesmo pessoas físicas desavisadas, tá? Mas você tem que prestar atenção no movimento de mercado. Esse é um primeiro ponto. Né? Vai ter problemas financeiros no mundo? Vai ter sérios problemas financeiros no mundo. Vai ter país colapsando, como aconteceu até mesmo dentro da pandemia, país colapsando. Nós tivemos sérios problemas no Sri Lanka, várias ilhas sendo resgatadas, entre aspas, pela ajuda humanitária da ONU, né? E vai ter problemas também na questão trabalho, na questão violência, na questão... Várias questões vão ter que ser equacionadas, porque ontem mesmo comentei com o rapaz. Você imagina que o mundo de hoje está se tornando mais violento? E existe uma característica aí a ser analisada, que é a questão da cognição. Vocês sabiam, vocês podem estudar sobre isso, né? Que uma pessoa, quanto mais ela é, entre aspas, a cognição dela vai baixando, ela vai se tornando mais violenta. Por quê? Porque como ela não tem a inteligência do conhecimento e do entendimento para a reflexão, para poder fazer uma análise, para poder interpretar as coisas, ela se torna violenta, porque quando você não tem inteligência, você tende a ser agressivo. Mas aí você coloca as dificuldades que vão haver nas famílias que estão se desfazendo, no emprego, na questão do dinheiro, né? E uma série de outras situações, e você vai ver que o mundo futuro, aí próximo, ele é extremamente violento. Então você vai ter que cuidar da segurança na sua casa, você vai ter que tomar cuidado para andar na rua. E eu estou prevendo isso, tá? 2, 3 anos. Os próximos 2, 3 anos aí. É o cenário que a gente está vendo, sabe? Então, só estou colocando essa introdução aqui, que nada tem a ver com a live, mas eu achei importante dizer que, na nossa visão, esse futuro, 25, 26, 27, é onde a gente vai estar muito dentro da tribulação, na minha opinião, porque nós já estamos nos tempos finais. E por que eu digo que nós estamos nos tempos finais? Porque o livro de Daniel 11:44, junto com Ezequiel 38, de 1 a 6, ele nos posiciona exatamente nessa linha do tempo. Podem ler e faz uma timeline, e você vai ver que você está dentro dela. Você está visualizando o cumprimento de profecias como nunca as pessoas esperavam poder ver, sabe? Eu nunca imaginei que eu ia ver, mas eu estou vendo. E consigo interpretar isso porque tem 10 anos para trás de canal. Então a gente consegue visualizar o momento, sabe? Mas a Israel ali, Israel está sendo desestabilizada também. Por isso que os porta-aviões estão lá para garantir que isso aconteça, porque o processo atual de administração mundial está sendo feito por austracianos, sionistas revolucionários e Irmandade Muçulmana e demais grupos aliados à estrutura mundial de poder. Então, eles estão desenhando uma nova reengenharia do mundo baseada em todas as estruturas ramificadas que eles criaram aí a partir de, da ruptura com o sistema em 2020, né? Quando passou de 2019 para 2020, começou todo o processo. E é interessante que se a gente voltar para 2018, a gente dizia isso já. Ó, está acontecendo alguma coisa, porque está tendo muito treinamento militar como nunca houve, eles estão fazendo muito armamento e tal, tal. Aí foi avançando no tempo e a gente foi dizendo, olha, estão produzindo arma tática nuclear, daqui a pouco os Estados Unidos saiu do tratado nuclear, a Rússia saiu do tratado nuclear, está tudo pronto. Está tudo pronto. E a Ucrânia nada tem a ver também com Rússia e OTAN, sabe, especificamente. A Ucrânia é uma terra produtiva também.
E então, a implicação da Ucrânia para o norte da África, para muitas regiões da África, para algumas regiões do leste europeu, tal, aquilo ali também é um processo. Então, você vai somando as coisas, fica mais fácil de você compreender, sabe? O que está rolando no mundo por conta desses movimentos. Porque se tivesse que ter guerra entre a Rússia e Estados Unidos, ou no caso OTAN, porque já teria acontecido. Já teria, porque o oeste da Rússia está sendo atacado. Muitas cidades do oeste da Rússia estão sendo atacadas. A Rússia, com a anexação daqueles territórios ali do sudoeste, sudeste, mais ou menos, sudeste, sul ali da Ucrânia, aquilo ali, cara, é insignificante, é 15% do território ucraniano, sabe? Não quer dizer nada. Então por que está acontecendo isso? Pô, tá morrendo gente pra caramba. Tá morrendo muito russo, tá morrendo muito ucraniano. E os dois lados é nazista, tanto dos Wagners do sistema militar russo quanto da OTAN. No meio tá as famílias russas morrendo lá, sabe? E um monte de jovem russo morrendo também. O que vai levar a Rússia para uma séria. Agora não, eles estão ganhando muito dinheiro, mas assim, internamente na Rússia vai causar muitos problemas por conta das faixas etárias. A população mundial está envelhecendo, então a Rússia vai ser afetada drasticamente nesse sentido da questão das faixas etárias, né? De substituição, porque está morrendo muitos homens jovens. Então, como é que você repõe essa população depois? Então, tem uma série de implicações para a Rússia, o que está em andamento, fora que internamente a Rússia está sendo desestabilizada para causar fragmentação em torno das federações russas, a qual muitas delas têm histórias completamente diferentes. Por exemplo, você pega o leste da Rússia e ela é muito ligada às suas dinastias à Ásia, à China especificamente, que já tem esses territórios prometidos, né? Como a gente já mostrou sobre a fragmentação russa lá atrás, a fragmentação da Rússia. Então, eu tô até me estendi, né? Foi chato, mas é que eu tinha que falar isso. Eu tinha que mostrar para vocês que é hora de guardar dinheiro, é hora de se preparar. A Neide tinha que estar preocupada. O Japão está se armando, voltou a se armar. Tem a leizinha assinada lá, não quer dizer porcaria nenhuma. Ela está se armando, tá, inclusive com a possibilidade de produzir armas nucleares. Né? A Austrália está montando lá, criando, né, através dos Estados Unidos, 8 submarinos atômicos, né, prontos, provavelmente entre 26 e 27. Para mim, é por volta dessa época, 25 a 27, que vai rolar o esquema. Os Estados Unidos acabou de fazer uma simulação de guerra no Pentágono, por um confronto com a China. E olha que interessante, esse confronto, eles preveem muitas mortes de chineses e americanos, mas por trás disso toda uma reengenharia geopolítica, porque os negócios continuarão rolando. Então, sabe, é muita coisa acontecendo e que teria que ser analisada. Poxa, daria para fazer aqui 5 horas de live. Mas a gente vai ter que fazer a nossa live de hoje, né? Eu até enrolei um pouquinho, porque eu sabia que o pessoal ia entrar mais tarde, então já estamos aí com a galera na sala. Galera, né? Na feriadão e a gente fazendo live. Parabéns para vocês, viu? Mas tudo bem. O pessoal deve estar odiando a gente hoje. Olha só, boa noite, Neide, boa noite, Tati. Eu fiz essa introdução, queria a opinião de vocês para a gente começar a live. Então, com base em tudo isso que foi dito, qual é a visão de vocês, com base em tudo isso que vocês seguem no Conhecimento Play? A gente faz tempo que a gente não faz live junto, não conversa. De tudo que eu disse aqui, o que mais chama a atenção de vocês? Como que vocês estão vendo essas coisas que a gente tem dito na rede? E boa noite aí vocês. Tati, pode falar. Boa noite, Edson. Boa noite, Neide. Neide, bom dia, né? Boa noite para toda a audiência. Tem um tempão, né, que a gente não faz live junto. Fiquei super contente aí com o convite de vocês. E conforme você foi falando, Edson, eu só fui lembrando, sinceramente, desde quando eu comecei a acompanhar o canal ali, desde 2017, a gente foi vendo as coisas realmente se concretizando, né? No mundo todo. E eu posso falar em relação a Rio-São Paulo, que é onde eu fico transitando. E, bom, Rio de Janeiro, né? Você já falava sobre o Rio há muito tempo, então a gente vê, Rio de Janeiro já foi, né? São Paulo, que você falava muito sobre os centros, cuidado, vai ficar muito violento, as pessoas não vão conseguir descer, isso, aquilo. Já foi também, já faz parte do dia a dia dos moradores no centro. Então, as pessoas atacam as pessoas que estão indo trabalhar em grupos, então vai grupos de 10, 12, 15, né? Garotos em cima de alguém, de entregador,
e derruba no chão, e pega a bolsa, e sai correndo, e leva tudo. Isso está ficando cada vez mais constante, está se alastrando nos grandes centros aqui em São Paulo. E o que eu percebo, Edson, é assim, as pessoas elas vão se acostumando com o dia a dia violento. Então, tanto no Rio de Janeiro quanto aqui em São Paulo, né, a grande maioria, né, não vou dizer que são todos, óbvio que há exceção, mas o que eu vejo as pessoas comentando e falando sempre foi assim, sempre foi violento, sempre teve isso, sempre teve assalto, sempre isso, sempre aquilo. Rio de Janeiro sempre teve tiroteio. Só que as pessoas não percebem que a situação ela está se escalonando. Então, eles estão igual aquele sapo que fica dentro da água e a água vai esquentando e aí depois morre, né, todo mundo. É assim que está a maioria. A maioria vive em negação, não adianta, e sempre com aquela perspectiva de que sempre foi assim. E, na verdade, não é dessa forma, né? A violência ela foi se escalonando e ela vai continuar, como você falou, né? As pessoas com a cognição cada vez mais baixas, elas tendem a ficar violentas e a gente tem visto isso, né? As pessoas não sabem mais debater, não sabem mais discutir, não sabem mais colocar as suas ideias, as suas argumentações, não. Se ao outro lado não tiver como argumentar, não tiver conhecimento, não tiver nada, ele vai partir para a violência. Então, isso é nítido, né? A gente vai vendo simplesmente as coisas se concretizando. Você falava da energia, a gente está vendo. São Paulo tem várias regiões aqui que deu um ventinho agora, a luz ficou sensível de uma hora para outra. Nunca foi assim. Agora deu um vento, está sensível. Essa semana a gente ficou no escuro 2 vezes. Então, é isso, né? As É, coisas realmente vão se concretizando aos olhos. é um do que a gente sempre falou foi a internet, ela não vai cair e desaparecer porque vai ter um apagão daí. Isso é tudo besteira, tá? Não vai acontecer. A internet ela vai ser instável, instável. E não vai ser em todo lugar, mas em muitos lugares, porque nós temos uma rede elétrica pífia, de 30, 40, 50 anos, sem manutenção, ou muito, sabe? Então ela vai acontecer, porque sem internet, sem energia, sem internet, e assim por diante. Então ela vai ser, não é que ela vai desaparecer, mas ela vai cada vez se tornar mais uma coisa difícil, ela vai ser instável, essa é a palavra mais correta a se dizer, tanto a energia quanto a internet, porque uma coisa está conectada à outra.